E o tema da nossa mensagem é: o que acontece quando rejeitamos a Deus? O que acontece na vida do ser humano, da sociedade, quando nós rejeitamos a Deus? Nós olhamos assim, esse rejeitar. O que é esse rejeitar? Quando é ou como é que acontece esse rejeitar a Deus? Interessante que quando Deus criou o homem, ele o dotou de livre-arbítrio, ou seja, existe o livre-arbítrio quando Deus criou o homem, ou seja, direito de escolha. Deus não lhe obriga a nada, você é livre para escolher o que você quer fazer da sua vida. Ninguém vai colocar o bedelho, né? Ninguém vai se intrometer. O livre-arbítrio é isso, é esse direito de escolha. E até onde vai este livre-arbítrio? Que liberdade é essa que eu tenho? Eu quero falar sobre isso, sobre essa questão e na questão de Deus. Essa liberdade para não se tornar uma libertinagem. Até onde eu posso ir? Porque quando Deus criou o homem, ele colocou lá a linha, tá aqui, ó. O seu limite é até aqui. Você pode ir até aqui. Infelizmente, o ser humano tem extrapolado esta linha e o mais sério, ele pensa que está fazendo tudo certo. É esta liberdade que Deus lhe deu, ela promove também a ele a tudo isso. Eu quero falar sobre este tema e perguntando novamente: o que acontece quando nós rejeitamos a Deus? O que acontece? Então, o livre-arbítrio, esta liberdade, dá ao homem poder de decisão, de escolha, de optar pelo que prefere. Então, a maioria das pessoas, ela procura meios mais fáceis, que eles sejam convenientes, ou mesmo levados pela cegueira espiritual. Mas nem por isso ficarão impunes das consequências. Eu faço aqui outra pergunta: que consequências são essas? Eu quero trazer aqui alguns tópicos, alguns pontos cruciais, importantes dentro desta temática. Primeiro ponto: o Senhor tem uma discórdia com tal pessoa. Quando o homem ele rejeita este conhecimento, claro, eu falo do homem e mulher. Deus, ele tem uma discórdia, ou seja, não concorda, não aceita. Deus não aceita aquele que despreza o seu conhecimento, e quando ele rejeita, cria-se uma inimizade muito séria. Eu vou me basear aqui em Oséias. Estava lendo aqui este livro do profeta Oséias. Ele foi quem anunciou a mensagem de Deus ao povo de Israel, ao reino do norte. Ele tinha esta incumbência depois do tempo do profeta Amós, antes de conquistar a cidade de Samaria pelos assírios. E ele teve esta incumbência. E aqui, queridos, queridas, eu quero pegar como base Oséias, no capítulo 4, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: ouve a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade
nem conhecimento de Deus na terra. Olha só, parece que é algo de hoje. Se aquele é profeta. Esta profecia também é para o nosso tempo. Estamos vivendo esse tempo. Estamos vivendo esta realidade. Deus, Ele não concorda. Existe uma discórdia de Deus com aquelas pessoas que rejeitam este conhecimento. E aqui o Osés, ele diz uma contenda. Ele não aceita. E o ser humano, a cada dia, ele vai caminhando a passos largos com a sua tomada de decisão. Repito que Deus não interfere, Deus deixa você livre. Agora que o ser humano extrapolou essa sua liberdade, extrapolou o seu direito de ir e vir, e agora tem feito as coisas para o seu bel prazer. Interessante, amados, como nós estamos insensíveis à voz de Deus, como nós estamos distante de Deus. Estamos procurando tantas coisas, tantas bugigangas para nos completarmos. E esquecemos-nos que Deus, ele é suficiente em nossa vida. Que Deus, ele é mais na nossa vida. O segundo ponto que eu posso enumerar são entregues aos sentimentos perversos. Quando o homem ele rejeita este conhecimento, ele é entregue a estes sentimentos perversos. Paulo, escrevendo aos Romanos, e aqui eu estava lendo esse texto, é muito forte, é muito profundo. Ele escrevendo aos Romanos, ele explicou o que significa rejeitar o conhecimento de Deus. Ele traz uma lista de coisas, de fatos. Isso nos deixa atônitos. Meu querido, isso é muito sério. Isto é muito sério. Estamos lidando com a situação e a gente não entende que o fim está próximo, Jesus está voltando e nós estamos dormindo, nós estamos negando este conhecimento que a palavra nos fala, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a verdade é o conhecimento claro da palavra de Deus. E aqui, ele falando aqui, o apóstolo Paulo, aos de Roma, o versículo 28, ele diz, olha que coisa forte, e como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Este é o versículo 28 de Romanos capítulo 1. A seguir, olha aqui, o negócio é mais sério, a lista que o apóstolo Paulo fala aos de Roma. Ele expõe uma lista de atitudes perversas e abomináveis. O versículo 29 em diante, meu querido, o negócio aqui é forte, viu? Ele diz, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pai e a mãe, nécios, infiéis, nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são desígnios de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Isso aqui está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 29
ao versículo 32. Olha essa lista de acontecimentos. Então, isso é que acontece. Ele é entregue a estes sentimentos quando o homem ele abandona o conhecimento de Deus. Também podemos enumerar aqui aqueles que rejeitam o conhecimento de Deus e estão praticando as mesmas ações e, se não se arrependerem, sofrerão o juízo de Deus. Terceiro ponto que eu quero falar para vocês: o mal se sobrepõe ao bem. Osés, falando aqui também no capítulo 4 e o versículo 2, ele diz algo forte: só prevalecem o perjurar e o mentir e o matar e o furtar e o adulterar, e há homicídios sobre homicídios. Você vê, naquele tempo, isso há 700 anos antes de Cristo. Você vê que nós estamos falando de 2.700 anos. Você vê as atrocidades que já aconteciam. E esta profecia também, ela desemboca nesta realidade no nosso tempo hoje, mostrando claramente a volta de Cristo, que precisamos nos reconciliarmos com Deus, nos voltarmos para Deus, voltarmos ao primeiro amor, não deixarmos nos levar por este tipo de acontecimento, este tipo de situação. Nós precisamos urgentemente nos reconciliarmos a Deus. Interessante. O mal se estabelece de tal forma que as pessoas praticam, como disse o profeta, as mais terríveis abominações contra o próximo e não se dão conta dos seus atos indignos. Não querendo conhecer Deus, entregaram-se ao serviço do diabo. Estão a serviço do diabo para passar e atuar na vida dessas pessoas e através delas. Então, queridos, o negócio é sério. É absurdos e mais absurdos. A gente, quando começa a ler esse texto aqui, eu disse, meu Deus, como nós precisamos mudar, como nós precisamos voltar a ti, voltar a este verdadeiro conhecimento, como nós precisamos mudar rotas na minha vida, ou na sua vida, ou de quaisquer que estejam agora ouvindo esta palavra. Receba esta palavra, receba